Hello! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma live. E hoje, qual é o tema? O tema é, então é isso que te impede de falar inglês? Se você não me conhece, eu sou Luciana Napp e eu ajudo pessoas a falar inglês fluente de modo descomplicado e definitivo. E aqui temos o professor Riva Rocha comigo. Olá, gente. Prazerzão estar com vocês. Olha, se você não me conhece, eu sou professora desde 1996. Eu estudei na Academia de Professores da Universidade de Oxford e eu já morei, estudei e dei aulas nos seguintes países: Estados Unidos, Inglaterra, Itália, Espanha e Brasil. E olha, a Isabel está falando aí, ó, meu like já está mandando. É isso aí, pessoal, vai dando, deixando seu joinha e lembrando que se você está vendo ao vivo, tá? Depois da live, nós temos o quê? Um encontro marcado no Zoom. Você pode entrar no Zoom para fazer perguntas, né? Para praticar com a gente, ok? Interagir, né? Interagir. E para quem está vendo no gravado, toda terça-feira, às 18 horas do horário de Brasília, nós damos uma aula, né? E depois você está convidada a participar do Zoom conosco, totalmente gratuito, ok? Então vamos lá, olha só. O que te impede? É isso que te impede de falar inglês? E hoje a gente vai querer bastante participação do pessoal, né? Sim, sim. Então, olha só, existem algumas coisas que a gente colocou para conversar com vocês, mas nós queremos a participação de vocês falando, né? O que você acha? O que é isso que te impede de falar inglês, tá? A primeira coisa que nós colocamos aqui não está nem nenhum ranking assim do mais importante para o menos importante, enfim, tá? É o quê? É o medo de errar, tá? Então, você acha que isso te impede de falar inglês? O pessoal que está aqui no chat, fale isso. Você acha que isso é um fator assim, o medo de errar é um fator assim super importante? O que você acha? Riva, o que você tem a falar sobre o medo de falar? Você que nunca teve medo, né? Porque olha só, eu sempre fui uma pessoa que, quando eu fui estudar inglês, eu era bem estudiosa, eu fazia tudo o que tinha que fazer, é exercício, é estudar, mas eu tinha medo de falar. Então, o que acontece? Eu demorei mais tempo para falar, não é que eu não sabia, mas para falar inglês, para soltar a língua do que o Riva. O Riva já foi muito mais rápido. Então, Riva, essa questão assim, o que você acha dessa questão do medo de errar? O medo ele é paralisante, né? Assim, isso vai variar de pessoa para pessoa, né? Como você diz, no meu caso, eu sempre fui muito cara de pau, né? Então, eu sempre levei a questão do aprendizado, a questão da prática do inglês, como se fosse uma piada. Minha vida era sempre fazer piada, fazer gracinha. Então, eu não me incomodava de cometer erros, né? Porque faz parte do processo. Ninguém vai aprender sem cometer alguns erros, né? Então, eu nunca tive assim esse nunca foi um grande dilema para mim, né? Mas é interessante porque isso me lembra primeira vez que eu fui você me levou, eu nem falava inglês ainda, para uma reunião. Posso contar isso? Pode, uma reunião. Não, era um encontro que tinha com o pessoal que falava inglês, se reuniam, né? Ia ter, na verdade, tipo uma palestra, né? Uma pessoa Sim, ia falar em inglês e você fazia parte ali do pessoalzinho que estava assistindo, mas estava que também assistindo. depois a gente participa falando, né? Sim. Enfim. E eu não falava inglês, nem entendia nem nada. E o que aconteceu? Lógico que tinha alguém interpretando, tá? Então eu sempre sabia através do intérprete o que estava acontecendo. E eu me constrangi um pouquinho, né? Assim que assim, eu posso dizer que é a questão do medo que eu lidei um pouquinho no começo, de estar no meio de um monte de pessoas que, para mim, todo mundo falava inglês, né? Só não esquece de olhar para Tá, cá. tá bom. Todo mundo falava inglês. Mas quando o americano lá, o cara que está fazendo a palestra, contava uma piada, Chamava Roger. o Roger, né, querido, quando ele falava uma piada, todo mundo ria e eu ria primeiro, e eu ia no embalo, né? Porque eu só entendia a piada depois que o intérprete, né, traduzia aquilo lá, que ele falava, né? Mas você já começava a rir junto
Com todo mundo, É né? lógico, para não se sentir, né, inferior a eles, né? Mas eu não sabia nada de inglês. Mas eu levava de boa aquilo ali. Eu comecei a ir tal, e participar, e aceitei o processo, né, de cometer erros, de né, e, e não tive assim um grande problema com a questão do medo de errar, né? Agora, eu creio, eu acredito que esse medo vem da gente quando é criança. Por quê? Porque quando a gente vai começando a crescer um pouquinho, os pais da gente já começam a corrigir a gente, né? Os pais começam a, não, não é assim que fala. Ah, se você for falando assim, os seus amiguinhos vão rir de você na escola. Ah, então a gente já começa a ser assim, né? A gente começa a ser podado. E esse medo, ele atrapalha muito. E é em tudo na nossa vida, não é só para aprender inglês, não. É esse medo do que as pessoas vão pensar, né? Da crítica alheia, enfim. Deixa eu dar as boas-vindas ao José, dar as boas-vindas ao Sérgio, pessoal que está chegando aí. Fala, Serginho, tá? Então, olha só, pessoal, o medo. Uma coisa que vocês têm que entender que o medo a gente só vence mesmo enfrentando. Porque quando a gente vê que nada acontece, no sentido assim, você não vai, ninguém vai te bater, não vai cair um bujão na tua cabeça, é o que eu sempre falo para os alunos, né? Se você errar uma coisa, não vai acontecer nada, sabe? É só assim mesmo que a gente enfrenta, né? Então esse medo assim, ele é muito prejudicial. É interessante porque se eu pudesse voltar atrás, eu tinha feito tanta coisa diferente. Por isso que hoje já estou mais cara de pau, vamos dizer assim. Porque eu sei que os meus alunos, assim, eu vejo que o pessoal que é mais cara de pau mesmo é aquele pessoal que vai aprendendo mais rápido. Por quê? Porque à medida que vai aprendendo coisas, já vai praticando, né? Então, isso é. Se você pudesse desvencilhar do seu medo, mas e mesmo? É ir. Uhum. Sabe? Você já aprendeu a falar hello, nice to meet you, alguma coisa assim? Você vê um estrangeiro, vai lá e fala hello, my name is Luciana, nice to meet you, não sei o quê, what's your name? Vai, e aí depois você se vira com o resto, sabe? Ainda que acabe aí, né? Ainda que Acabou acabe aí aí. a tua munição. Mas no geral vai terminando, mas cada vez vai terminando mais. Uhum. Vai sendo um papo mais longo e mais longo. A Adriana falou assim: ó, com certeza, medo de falar errado, né? A gente se limita por causa de julgamento do outro. A criança aprende naturalmente porque não tem consciência desse medo. Exato, Adriana. Os adultos colocam esse medo, essa vergonha na gente, né? Então é isso. Ó. E a Isabel falou assim: a Adriana falou tudo, julgamento dos outros, principalmente os mais próximos, colegas de trabalho, etc. Exato, mas, gente, são pessoas que, quando você for falar inglês, que começam a ver e vão te admirar, falar: nossa, que coisa, né? No começo, o pessoal quer assim meio que jogar areia, mas depois você vira quase que o herói dessas pessoas, né? Então, o medo, gente, é assim. Eu aconselho você se desvencilhar do medo o mais rápido possível, tá? Ó, o Sérgio está falando assim, ó, Serginho, o sucesso é treinável. Verdade. Você tem. Gente, se você for esperar o medo ir embora para falar inglês, para pôr em prática, a gente se lasca. Por que não? Esse medo vai embora à medida que a gente vai enfrentando. E às vezes sempre há um medinho, porque às vezes você está falando inglês já, pessoalmente com as pessoas, daqui a pouco você tem que ir ao telefone, daqui a pouco você tem que falar com um público maior, então sempre você vai, né, tendo um certo medinho, mas depois vai avançando e vai melhorando. Um outro tópico, tem gente que fala assim, ó, sabe o que me impede? Eu aprendo e esqueço. Eu aprendo e esqueço. Aí eu desisto. Porque eu falo assim, pô, eu começo a aprender uma coisa, eu aprendo 10 coisas e esqueço meia dúzia, então e aí? Então, eu já sei que não é para mim, eu não sou capaz, né, Riva? O que você acha sobre isso? Olha, eu vou ser bem sincero. Eu tenho assim, uma dificuldade muito grande de aprender coisas novas, né? Assim, eu preciso ouvir várias vezes a mesma informação até que eu assimile, e depois de um tempo fique, né, na minha memória mais de longa duração. Mas
Eu tenho essa dificuldade, então eu me identifico. Então, isso não é um motivo para você se desencorajar, para você desistir, não, porque no nosso caso, o que nós precisamos é ouvir mais, é ter mais repetição. E outra, levar de boa, sabe? Porque você tem que fazer isso com alegria, tornar o inglês uma coisa que vai fazer parte da tua vida, uma coisa que tem que se tornar agradável o processo, por mais difícil que seja, tá? Então, a questão de aprender e esquecer não é uma coisa exclusiva de uma pessoa, é com muita gente que acontece, né? E isso não é só para o inglês, isso é para qualquer coisa que você for aprender, né? Os desafios que aparecem na vida, né? Ó, foi bom o Riva ter falado isso, porque a questão de você aprender a esquecer coisas, claro, a gente não esquece tudo que aprende, né? Existe uma curva do esquecimento, né? Inclusive, a Maria está falando, a minha grande dificuldade é entender os falantes. Então, isso vai junto com o que eu vou falar aqui, tá, Maria? Que é o seguinte, gente, olha só, tudo que você aprende, existe uma curva de esquecimento. Se você vai numa palestra, se você. Não sei se você já teve, provavelmente você já teve essa experiência de você ver um filme 2, 3 vezes, e na segunda vez você vê coisas que você não viu na primeira, na terceira você vê coisas que você não reparou na primeira e na segunda. Por quê? Porque de tudo que a gente vê, de tudo que a gente assiste, ouve, a gente não assimila 100%. Uhum. E daquilo que a gente assimila, existe uma curva do esquecimento, tá? Então, olha só, por exemplo, tudo que você vê em repetição, você assimila. Chega uma hora que a repetição, o treino olha, é o segredo. Então, olha só, por exemplo, o segredo assim, né? Um dos segredos, né? O primeiro você tem que aprender, tem que ter o aprendizado correto. Quando você aprendeu, aí a repetição logo em seguida vem. Por exemplo, se eu falar para você stop, você já sabe o que é, tá? Se eu falo I love you, você sabe o que é, tá? Né? Ah, eu te amo. Ah, stop é parar, né? Então, se eu falo dog, ah, não, dog é cachorro, eu sei hot dog. Então, por quê? Porque são palavras que vocês viram muito, tá? Vocês viram muito, são expressões. Então, você já sabe. Quer ver? Deixa eu mostrar um negócio aqui, ó. O pessoal fala assim: preposição é super difícil. E eu concordo. Preposição é uma das coisas mais difíceis que tem no nosso idioma, no inglês, tá? Agora, se eu ensinar de uma maneira que você possa fazer assim você relacionar com alguma coisa, já fica mais tranquilo. Quer ver? Vamos dar um exemplo aqui ó, eu vou dizer para vocês, vou ensinar rapidinho aqui para você ver um exemplo, ó. In. In é preposição. On também é, tá? E aí, se eu te falar que quando que você vai colocar datas, como é que você vai. Isso daqui tem a ver com o próximo. Daqui a pouco, um tópico que a gente vai falar, tá? Porque você tem que ter o método certo para você aprender, tá? Para você conseguir aprender. Depois de conseguir aprender, a repetição te faz o quê? Você assimilar aquilo. Então, deixa eu dar um exemplo aqui do in e on. In é o quê? E on tem os mesmos significados. Então, por exemplo, para a data, quando eu falo em janeiro, em 1996, em 20 de janeiro de 1980, tá? Isso, esse em, na, no, é in, on. Agora, se eu falar para você assim, ó, você nunca vai esquecer isso. Se eu falar que in, tá? Você vai falar com datas incompletas. Eu estou falando português, tá? Incompleta, você usa o in. Então, para datas incompletas, você usa o in, tá? O que são datas incompletas? Ou só o mês, ou só o ano. E eu digo para você que você usa o on com datas completas. Estou falando português. Esse completo é português. Esse incompleto é português, tá? Que eu estou falando. Então, o que é completa? Data completa. É quando você já tem o mês e o dia, quando você tem o mês, o dia e o ano, tá? Então, olha só. Se eu falar para você, ó, o mês é July. Eu só falo mês, tá? July.
e eu quero falar em julho. Essa data, só o mês é incompleta. Coloque aí no chat, eu uso in ou on? A data é incompleta. Coloquem aí. Eu uso in ou on? Só vou falar July, em julho. É in July ou on July? Falem para mim. Hã? In July, porque a data é incompleta. Se eu for falar só o ano, por exemplo, 1996, 1996, eu falo on 1996 ou in 1996? Exato, José está falando aí, Marcos também. In, por quê? In 1996, por quê? Só o ano é incompleta. Agora, e se eu falar assim, ó, July 1st, 1996, ou só July 1st, 1º de julho, mês e dia já é data completa. O que eu ponho? Eu ponho in ou on? Eu falo in July 1st ou falo on July 1st? Ah, olha lá, on, olha lá, o José falando on, o Sérgio falando on, o Marcos falando on, sim, tá? Então, o que eu tô falando para você? Quando você tem a metodologia correta, você consegue aprender, tá? Você consegue. E aí, com a repetição, a Adriana falou, completa, é on. Certíssimo, Adriana. Por quê? Quando você aprendeu, assimilou, aí o segundo passo é a repetição. Você não esquece mais. Então, sim, você é capaz de aprender, tá? Depois eu vou tocar naquele assunto que você falou aí da... Viu, Adriana? Eu vi, tá? Sobre a consistência, ok? Tem gente que fala assim, ó, sabe o que me impede de aprender? É a idade. Tem gente que fala assim, tá? Gente, sabe quantas pessoas já chegaram e falaram assim para mim? Ah, eu já burro velho, será que eu aprendo? Vai falar, se chamar de burro velho, tá? Eu falo, que isso? Você nem velho, nem é burro, e sim, aprende, tá? Então, olha só, eu aprendi inglês depois de adulta. Tem muita gente que acha, inclusive americanos, gente que chega e conversa comigo, acha que eu já falo inglês desde pequena. Não falo inglês desde pequena, tá? Eu aprendi depois de adulta. Quando eu comecei a estudar, eu já estava noiva do Riva, tá? E logo após eu já comecei a dar aula. Então, quando eu casei, eu comecei a dar aula. Então, eu já aprendi depois de adulta. Então, eu posso garantir para você sim, que a idade, você pode aprender sim, e a idade não tem problema nenhum. Ó, o pessoal tudo acertando no chat aí, viu? Todo mundo acertou win e on. Tá vendo? Uma coisa que é considerada complicada, né? Uma coisa considerada complicada, mas quando você aprende da maneira correta, você não, e depois você praticando, você não vai esquecer. Então, assim, a idade, eu posso garantir. Claro, a gente criança, a gente tem menos filtro. Não é só questão que o cérebro está mais fresquinho, não sei o quê. Não, a gente também não se cobra muito. A gente já sai repetindo, já sai praticando. E aquela coisa, né? Medo de errar, uma série de coisas. Mas eu posso garantir. Eu tive uma aluna que se formou aos 72 anos no meu curso, muito fofa, falava inglês maravilhoso, tá? Então, e dava baile na maioria das pessoas, tá? Com a vitalidade, também com a vontade de. Se eu pedisse para o aluno ler um livro, por exemplo, nas férias, ler um livro, ela fala: não, me dá nome de 2 ou 3 livros, eu quero mais, eu quero mais. Sabe? Então, a idade, você tem alguma coisa para falar sobre a idade, Riva? Não, quero esperar você concluir aí. Não, eu já concluí. Eu aprendi inglês depois de adulta, tá? A questão está na chave da metodologia que você vai usar, certo? Então, é a maneira que você vai aprender e outras coisas, né? A repetição, mas a idade não é empecilho. Você tem aí 50, 60, 70, 80. Olha, enquanto há fôlego de vida, eu te falo, aprenda, vale a pena. E o idioma ajuda muito, inclusive na saúde mental, enfim. Eu acho que, principalmente para quem já é adulto, né, é um desafio, né? Um desafio
que é um desafio recompensador, né? Porque quando você entra num projeto como aprender um novo idioma, que não é uma coisa fácil, né? É uma coisa que demanda de um sacrifício, né? Porque o adulto ele tem todas as suas questões, né? De família, emprego, tudo isso, né? Mas é recompensador porque você descobre que a capacidade de aprender algo novo está dentro de você, né? Porque você começa a desenterrar, né, essa coisa de buscar, de aprender, interagir com pessoas, sabe? Isso dá uma injeção de ânimo na estima da pessoa, na autoestima, né? Eleva a autoestima da pessoa. E, você vai descobrir que existe muito ainda mais para você fazer na sua vida, né? Porque, às vezes, só porque a pessoa já alcançou uma certa idade, acho que parou, né? Agora não faço mais nada, não posso produzir. E eu, assim, eu fico encantado, você contando a história, né, dessa aluna aí. Eu fico encantado porque eu admiro, né, o pessoal que já passou, são pais, avós. Bom, as netas dela também eram nossas alunas, né? Sim. E vão para uma faculdade, os caras sabem, não parei não, enquanto eu tenho vida eu posso produzir. E descobre que tem um potencial que ele tinha enterrado, né? Que a pessoa às vezes nem sabe que Nem tem, sabe né? que tem, ela nem explorou esse potencial. Então, se você acha que já passou da idade, não, descubra o potencial que você tem, porque tem, está aí dentro de Aí, como é você. gratificante a gente aprender coisa nova, gente. Ajuda em tudo. Inclusive, a Adriana está falando sobre a cobrança, né? A gente se cobra demais. E vocês têm que se permitir errar, viu? Sim. Se permita errar. Nós somos seres humanos, ninguém aqui é robô, né? Então, nessa coisa de rede social, que todo mundo fala, ai, que me fala tão bonita, não sei o quê, e é fotinho e não sei o quê. Então, não se cobre, porque, olha, todo mundo erra, todo mundo tem dúvida, nós temos dúvidas, a gente erra. Pessoas que nasceram em país de língua inglesa cometem erros de inglês, assim como nós cometemos erros de português, Claro. tá? Também é um tópico, isso me impede de aprender, é tempo, tá? Então, o tempo é uma coisa assim que as pessoas falam muito pra gente, né, Riva? Ah, o que me impede de aprender inglês é tempo, eu não tenho tempo. E aí, gente, a gente pode falar, acho que do tópico tempo e dinheiro até juntos, né, Riva? Sim. Tem gente que fala assim, também não tenho dinheiro. Então, a gente entende a questão de tempo, tá? A gente entende a questão de dinheiro, principalmente da família que eu venho, o Riva também, né? De um background, de uma família, de um pano de fundo, Histórico um familiar, né? histórico, né? Onde a gente tinha que estudar, trabalhar, ajudar a família. Então, assim, você sabe que uma pessoa que estuda, trabalha e tem uma série de compromissos, né? É diferente daquele que não tem, tá? Mas eu vou te dizer que às vezes, muitas vezes, na maioria das vezes, as pessoas têm menos tempo, são as mais comprometidas para fazer as coisas. Sim. Aquele pessoal que não faz nada da vida, quando você fala, por que você não faz isso? A pessoa tem tanto tempo que arruma, eu não sei, né? Eu conheço uma pessoa que falava assim, quando você quiser um favor de alguém, pede para alguém que não tenha tempo. Porque o povo que não faz nada, uma pessoa que seja ocupada, porque quem não faz nada acaba não fazendo nada mesmo. Então, assim, gente, a questão de tempo e dinheiro, porque assim, ó, dinheiro, cada um tem sua vida financeira diferente da outra. Agora, tempo, todos nós temos 24 horas no dia, tá? Então, muitas vezes a questão do tempo, né? Muitas vezes não, a questão do tempo é sempre uma questão de prioridades, né? E de dinheiro, você tentar saber priorizar e fazer coisas para que você consiga. Eu, por exemplo, porque eu fui condicionada desde criança, eu não tenho dificuldade nenhuma, de verdade, de que se eu tiver que fazer um curso, cortar coisas, ó, eu não vou comprar nada para mim durante tanto tempo, eu não vou comer nada na rua, eu não vou comprar suco. Eu sou daquela que realmente eu corto para pôr naquilo que eu realmente quero fazer. E tempo tem que ser uma prioridade, gente, porque se você prestar atenção na tua vida, você vai ver o quanto de que você vai fazer uma coisa e você olha no celular, você entra numa rede social. Eu acho que se tivesse um cronômetro, né, Riva? Eu acho que é aplicativo. Tem um aplicativo que mede o quanto de tempo você, vamos dizer assim, perdeu, né?
não vou nem dizer investir, porque quando você está estudando, fazendo alguma coisa para realizar um sonho, claro, tem um momento de relaxar, né? Também tem um momento de você se divertir, mas a perda de tempo. Alguém acho que me comentou que tinha feito esse cálculo e estava gastando entre 2 a 3 horas por dia, tá? Então, em relação a tempo, dinheiro, Riva, você quer falar alguma coisa? Pessoal aí do chat também. Pessoal, às vezes o ser humano ele não se dá conta que o tempo não, você tem que gastar esse tempo, não tem como você economizar o tempo. E ele vai passar. Eu costumava falar para meus alunos, meu, a atitude que você tem hoje com relação ao inglês é o resultado que você vai colher daqui a 2 anos, daqui a 3 anos, daqui a um ano, porque o tempo vai passar. E quando chegar lá no final do tempo, você vai ver o que você investiu, porque você investe em tempo, porque dinheiro você recupera. Agora, o tempo não. Então, às vezes, esse tempo que você investiu, ele vai trazer um resultado, uma oportunidade que você vai conseguir, você estava preparado naquele momento que surgiu, ou não, ou você vai olhar para trás e falar, meu, se eu tivesse me dedicado um pouquinho mais, ou pelo menos se eu tivesse feito a minha parte, né, o resultado seria diferente. Então, o tempo vai passar independente da tua vontade de fazer a coisa ou não. A gente vai dar uma acelerada aqui. Então, mas isso que o Riva fala, eu gosto muito, né? Ó, por exemplo, vamos supor que eu fale assim, ó, sei lá, 1 ano e meio, 2 anos para você estar falando inglês, aí a pessoa, ai, mas tudo isso, bom, isso daí vai passar você estudando ou não, tá? Então, daqui 2 anos, você vai querer ter estudado, ter começado antes, né? Então, é o que eu tô falando, não tô falando que é 2 anos para você falar, tô dando um exemplo, tá? Tem a questão também da procrastinação. A gente vai falar um pouco mais rápido. Gente, procrastinação é horrível. A gente fica na segunda, eu começo. Regime, então, né? Só na segunda eu começo, passando o Natal, passando Ano Novo, passando o Carnaval, passa a Páscoa, sempre tem o aniversário, porque o título né? Isso te impede de falar inglês? E a procrastinação impede, sim, tá? Então, se você vê que toda hora que você vai pegar no estudo, você passa ali no WhatsApp, tá ficando ali, ou tá indo no Insta, ou tá indo no, sei lá, em alguma rede social, então você já muda esse padrão. Vai estudar primeiro, se matricula primeiro, para depois você olhar aquilo. Porque a gente sabe que às vezes só uma olhadinha, vou só dar uma olhadinha no Insta, já era. Esse só uma olhadinha, vai vindo coisa ali. Então, a procrastinação. Uma outra coisa também, tem gente que tem falta de sonhos, de objetivos, de metas, porque eu vou falar uma coisa para você. Se você não tiver um objetivo muito forte, se você não tiver um sonho muito forte para aprender alguma coisa, né? Quando começa uma aulinha tá chata, hoje eu tô cansada, hoje não sei o quê. Então, o que acontece? E olha que minhas aulas não são chatas, minhas aulas são legais. Todo mundo, de verdade, né? Todo mundo. Verdade. As nossas aulas são legais. Mas mesmo assim, às vezes bate o cansaço. Ai, eu cheguei do trabalho, eu mereço descansar hoje, hein? Mas aí você merece descansar amanhã, você merece depois. Então, o que me ajudou a perseguir essa questão do inglês, eu falava, eu preciso sair do ciclo que minha família está, que é um ciclo de pobreza, de falta de coisas, é um ciclo que tinha muita humilhação, tinha muita privação. Então eu pensava, o inglês vai me ajudar nessa questão, e um dia eu vou conseguir ter uma vida assim digna, né? Digna. Então, isso fazia com que eu estudasse, ia comprar material e deixasse de fazer algumas refeições, pulasse refeições. Então, isso, você ter um sonho, você ter um objetivo, é muito importante. Quer falar alguma coisa sobre isso, Riva? Falta de objetivo não isso é verdade, né? E eu lembro muito disso, né? De a gente se buscar lá na faculdade, você tinha ficado o dia todo sem comer. Eu falei, meu Deus do céu. Mas porque você tinha um objetivo, né? Então, acho que tudo isso está interligado, né? Você percebe que está tudo interligado, né? Procrastinação, a falta de tempo, tal. Aí entra também a consistência, que até a Adriana falou, né? Você está ali, você tem uma disciplina, tá? E essa consistência vai depender daquilo que a gente está falando agora, que está tudo interligado. Está tudo interligado. Depende de você falar, não, eu sei onde eu quero chegar e eu preciso fazer isso, e eu vou fazer, tá? Se a gente escolher fazer na vida só aquilo que a gente quer,
a gente vai acabar colhendo só aquilo que a gente não quer, né? É verdade. A gente precisa fazer coisas que a gente não quer, não gosta muito, ou está cansado de fazer, para colher aquilo que a gente gosta, que a gente quer, né? Chegar em lugares que a gente queira. Se nós não decidimos e não resolvemos o que nós queremos para nossa vida, a vida vai resolver por nós. É verdade. Alguém vai escolher onde você vai trabalhar, onde você vai morar, porque você se entregou, você não quis pelejar, né? Batalhar, né? Ó, só uma coisa que a gente está tão entretido aqui, falta 2 tópicos, a gente vai falar rapidamente, mas você que está vendo ao vivo, tem aí o link do Zoom, tá? Deixa eu colocar aqui no meu, eu acho que eu vou colocar aqui entrar no... Pode colocar o link do Zoom, eu não sei colocar eu não sei colocar aqui. Gente, o link do Zoom para o pessoal entrar daqui a pouco com a gente ao vivo, tá bom? E olha só, você que está vendo ao vivo, então, você entra no Zoom depois com a gente, está mais do que convidada. E para quem está vendo no gravado, ok? Toda terça-feira às 18 horas do horário de Brasília, nós damos uma aula e depois você pode entrar ao vivo conosco no Zoom. Próximo tópico é sequência, tá? Isso te impede de falar inglês? É isso que te impede de falar inglês? Uma boa sequência de estudos ela é importante. Aliás, ela é essencial, porque tem muita gente que está perdida, tá? Cada hora estuda uma coisa daqui, uma coisa dali, não tem uma sequência, tá? Deixa eu só dar uma. A pessoa não tem uma sequência lógica para seguir, então a pessoa fica. Uma hora vê uma matéria ali, outra hora vê uma matéria aqui, outra hora vê um vídeo ali, outra hora vê uma outra aula aqui, outra hora lê um livro aqui, tá? E eu sinto, as pessoas, tem gente que não sabe nem o nível de inglês que a pessoa tá. A pessoa fala, quer saber? Eu já tenho estudado há anos, mas cada hora eu faço uma coisa, vou ali, vou aqui. Olha, tô perdido. É como se você saísse, sei lá, numa cidade de São Paulo, sem um GPS ali, né? E você não conhecesse a cidade, se tivesse que chegar num ponto. Então, uma hora você pega uma curva errada, outra hora você pega uma entrada ali, e a pessoa fica rodando, rodando, rodando. Então, a sequência é muito importante. É muito importante que você tenha uma sequência para seguir, tá? E a última coisa que muita gente fala, isso me impede de falar inglês, sabe o que é? As pessoas chegam para a gente querendo milagre, querendo aprender para ontem, querendo. E aí começa a cair o quê? Em golpe, em falsas promessas. O inglês em 3 meses, o inglês em 6 meses, o inglês dos ninjas, o inglês dos monges, o inglês dos papas, o inglês dos, sei lá do que, né? Dos tibetanos. E isso tem impedido as pessoas muito. Sabe por quê, gente? Porque o que acontece? Quando você tenta uma coisa enganosa e você não consegue aprender, de repente você tenta outra e não consegue, o que você pensa? Que o erro está em você, tá? E o erro não está em você, tá? Nesse sentido, o erro não está em você. Então, assim, não acredite em milagres, não acredite em receitas mágicas, tá? Meu pai sempre falava, quando a esmola é muita, o santo desconfia. Não, então, no pain, no gain, tá? Sem dor não há ganho, tem que ter um esforço, tá? E olha só, nós já passamos ali, então, gente, não acredita em falsas promessas, tudo demanda um tempo, tudo demanda um esforço, mas eu quero te dizer que você é capaz, que você pode aprender, tá? Eu acho assim, o único limitador, a única coisa que pode te impedir mesmo de aprender é você mesmo, tá? Você mesmo, você mesma. Tá? Então, olha, eu vou me despedir aqui para a gente poder entrar no Zoom. Convido vocês que estão ao vivo para entrar no Zoom. Agradeço vocês que estão ao vivo. Também quero agradecer você que está vendo no gravado, tá bom? E, vejo vocês no Zoom, os que estão aqui ao vivo. Sim. E agradeço vocês por nos acompanharem até aqui. E vejo você no Zoom, que está ao vivo. E você que está no gravado, vejo você na próxima aula. Vamos lá se despedir, Riva? Sim. Bye. See ya.